Olá a todos. Dando seguimento ao ciclo de palestras da Casa do Irmão Ismael, hoje trataremos do item 97 do livro do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, onde trata-se de uma passagem de João 21:17. Amas-o bastante? Na verdade, a pergunta ela foi direcionada a Simão, filho de Jonas, Simão Pedro, que perguntou Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me o bastante? E em tempos de afastamento social, em tempos de dificuldades de toda ordem, nos faz pensar e refletir acerca do nosso papel quanto estudante espírita, apreciador da doutrina espírita, o que verdadeiramente devemos fazer. Amamos-o bastante? Essa assertiva, essa pergunta que Jesus faz, está atrelado a uma outra que aconteceu na Quinta-feira Santa. Jesus à mesa disse aos apóstolos, fez uma indagação, na verdade, dizendo de que alguém o ia trair e que ele seria morto. Logo, Pedro negou, dizendo que jamais ele faria isso, que seria impossível ele fazer isso. E Jesus diz assim: os espíritos das trevas querem fazer torcer andar ou cair por terra, como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que tua fé não desfaleça. E te digo mais, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nós sabemos da história de que Pedro, ele realmente negou Jesus 3 vezes. E a partir desse evento e de todos os eventos que ocorreram com Jesus ao longo da história, Pedro se sentiu extremamente mal com o ocorrido, com o fato de ter negado Jesus. E também ocorreu o fato de que eles, apóstolos todos com medo, quem foi ver primeiramente Jesus ressuscitado, como diz os textos evangélicos, foram as mulheres. E quem traz a notícia é Maria Madalena. Maria Madalena traz para eles que viu Jesus, e Pedro, ele disse: quem é tu, mulher, para ter visto Jesus? Porque ele se colocava como uma pessoa especial. E estava assim mortificado por ter negado Jesus tantas vezes, de ter traído, estava com medo, inclusive da perseguição que estava ocorrendo aos apóstolos. E ali ele já começou a desconfiar de que Jesus não estava aparecendo para ele por conta de ter negado Jesus. E sabe-se da história, principalmente nos livros, no próprio livro de Chico, que trata do assunto, que é Paulo Estevão, também traz alguns relatos que existiu o grupo dos 500, além dos apóstolos, existiam muitas pessoas em volta dos apóstolos, e quando Jesus realmente apareceu para eles, para ter informações e para ter colher, enfim, o que o Evangelho devia trazer para cada um. Então, Pedro sempre percebeu que Jesus sempre se colocava de uma forma coletiva e não individual. Sabe-se muito que Pedro, Tiago e
João eram apóstolos mais próximos de Jesus, né? E esse acontecimento, esse fato todo, fez com que Pedro ficasse extremamente preocupado de que Jesus não estava dando nenhum tipo de notoriedade para ele, né? Visto que ele sempre teve Pedro perto dele, então. E quase no final dos 40 dias que supostamente Jesus esteve junto com os apóstolos, numa reunião daquelas familiares que existiam, onde existia um grupo de pessoas, Jesus volta-se para Pedro, depois de conversar com as pessoas, e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, surpreendido com a pergunta, respondeu de pronto: amo, Senhor. E aí Jesus retrucou: apacenta minhas ovelhas. Depois, passado mais um tempo conversando com as pessoas, Jesus pergunta de novo: Pedro, me amas mais do que esses que estão aqui reunidos comigo? Pedro responde: Mestre, tu sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E continuando a conversa, lá no final, Jesus pergunta assim: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que todos? E nesse momento, Pedro caiu por si e chorou. Tu sabes tudo, meu mestre. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Sabe aquela coisa assim, quando a gente quer chamar a atenção, né, para um filho da gente, a gente sabe, às vezes tem um apelido carinhoso, né, com o filho, né, chama de Chico, de Edu, alguma forma assim, mas quando a gente quer ser mais solene, nós dizemos o nome completo: Francisco da Silva, vem aqui. Jesus fez dessa mesma maneira, né? Dizer quando tu diz o sobrenome, normalmente sobrenome naquela época era o nome dos pais, né? Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Se torna uma coisa séria, uma coisa solene, uma pergunta solene. E isso tem um significado muito grande para Pedro. E Jesus, como conhecia a alma humana, conhecia principalmente os seus apóstolos, sabia que precisava perguntar 3 vezes. Veja, Pedro negou Jesus. Primeiramente, na ceia, ele disse que jamais faria aquilo, né? Na hora da prisão de Jesus, ele, né, ainda cortou a orelha do centurião, né? Mas na hora, quando ele foi apontado na cidade, ele negou Jesus. E se cumpriu aquela profecia de que Jesus havia falado de que ele iria negar. Então, Pedro estava muito mortificado com isso. E Jesus, fazendo essas 3 perguntas, né, coloca Pedro sob um dilema, né? Pedro, ele estava totalmente envergonhado com a situação que havia causado, né, que estava acontecendo com ele estava se sentindo muito culpado, e naquele momento ele chorou, justamente por perceber a sua missão quanto apóstolo de Cristo. E não é por acaso, né, que essas coisas acontecem. E se nós formos pegarmos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus escolheu pessoas normais, né, normais do seu tempo, né? Ele escolheu 12, um traiu, um negou, né, e 9 fugiram. Então, que belo grupo de apóstolos ele tinha em mãos, né? E vejam, tirando João, todos morreram mártires, né? Tirando o que se suicidou, mas todos morreram mártires, né? Mesmo sendo simples, e nós estamos hoje em 2020 ainda falando deles.
tão importante o que eles fizeram, né? E quando a gente coloca que são pessoas normais como eu, como vocês, como qualquer um. Porque a gente sempre se coloca na situação que nem a de Pedro, achando de que não podemos fazer nada, que não podemos resolver nada, não está na nossa mão fazer nada. Nós somos muito pecadores, nós somos muito... nós somos pessoas que não temos dignidade para ser apóstolos de Jesus. Mas, na verdade, essa história de Pedro nos coloca bem neste sentido. Se nós verdadeiramente amamos Jesus, nós temos que fazer o nosso melhor. Paulo disse: o Evangelho é um tesouro depositado em vasos de barro, para dizer que a excelência é de Deus e não dos homens, querendo dizer que estou aqui fazendo um trabalho muito maior do que eu. Né? Paulo de Tarso passou de perseguidor de judeus a um dos maiores defensores da causa do Cristo. Certamente ele foi apontado na rua: tu não era o perseguidor de judeus, como agora tu está defendendo o Jesus e os cristãos? Ele enfrentou isso. E é nisso que a gente é colocado o tempo todo. Nisso tem mais uma historinha bacana, que é o cego Bartimeu, tá? Em Lucas capítulo 18, versículo 41, né? Que é o cego de Jericó. O texto coloca que Jesus estava passando por Jericó, indo pela estrada, junto sempre com os apóstolos e um grupo de pessoas que o seguiam. E à margem da estrada sempre existiam pessoas pedintes, pessoas com dificuldade, pessoas com os mais inúmeros problemas de saúde. E entre eles um cego muito famoso, que na verdade não era cego, né? Mas usava da cegueira para mendigar. Isso era um ato comum que tinha na época. O nome dele era Bartimeu, né? E ele, sabendo que Jesus estava passando, ele gritava muito alto e pedia por misericórdia. Misericórdia, Jesus, misericórdia. E os apóstolos, era comum eles se irritar com isso. Não queriam deixar, né? E Jesus disse: não deixa. E chegou e se aproximou de Bartimeu e perguntou: o que queres que eu faça? O que tu queres? Eu quero que tu me cure, eu quero enxergar. Então Jesus disse: então enxerga e vai. Bartimeu levantou e foi, acompanhando Jesus na caminhada. Isso, o que quer dizer para nós? Que era o que nós estamos falando. Quando estamos prontos, quando verdadeiramente nos colocamos à disposição, sem medo, sem desculpas, nós realizamos as coisas. Assim como Bartimeu. Bartimeu estava pronto. Ele só precisava daquele impulso maior para que pudesse se mover e que pudesse realizar aquilo que ele queria, que era enxergar. Ele estava cansado daquela vida. Da mesma forma, nós como cristãos, como irmãos em fé em Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós devemos ver se não chegou o nosso momento, se não estamos verdadeiramente empenhados em querer ajudar os outros. Não podemos usar as nossas desculpas usuais para não poder fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo pode se doar um pouquinho, todo mundo pode dar um pouco a mais na medida das suas capacidades. Quando o Chico traz esse item, né, amas o bastante, aos aprendizes menos avisados
Fica estranho que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do amor que ele sentia, né? O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceu-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos. Contudo, o ensinamento é profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação dos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados no mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta que Jesus, neste particular, ele não pede informação do discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se dos acontecimentos do colaborador, relativamente a ele não reclama compromisso formal. Pretende simplesmente saber de Pedro se ele ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvam. Se o discípulo possui suficiente provisão desta essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, deste modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente será efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tu tiver amor. Nós sabemos, até pela própria antropologia que foi feita em relação à antropologia social e o que foi feito em relação à vida dos apóstolos, né? Muitos deles eram casados. Simão Pedro era casado e a esposa não o acompanhava dentro do seu ministério. Ele era pescador e, para vocês terem uma ideia, pescador era a profissão mais simples que existia no tempo dos judeus. Ele abandonou tudo e todos para seguir Jesus. E mesmo perto da morte, na hora que ele foi indagado, né, sobre a questão se ele amava Jesus ou não, ainda pairava a dúvida por aquele sentimento de culpa por ter negado Jesus. Mas a forma como Jesus utilizou sua pedagogia perguntando se ele realmente amava, fez com que ele reconhecesse que aquilo que ele estava fazendo era importante e que ele tinha uma missão que a qual Jesus havia lhe colocado, que era apacentar as ovelhas. Né? Porque se a gente for ver a história de cada apóstolo, cada seguidor, e se nós só não vemos na nossa vida, nas nossas relações humanas, as pessoas todas são diferentes, são personalidades diferentes, egos diferentes. E Pedro tinha essa grande missão de, com amor, apacentar, ou seja, ajudar a todos a compreenderem a mensagem do Evangelho e poder colocar em prática. Né? Nós que recebemos essa doutrina maravilhosa, nós que temos essa oportunidade de hoje estarmos falando sobre Espiritismo, nós somos convocados a dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor significa dar aquilo que nós temos. Se hoje é difícil, daqui a pouco vai ser mais fácil, daqui a pouco estaremos fazendo o possível e mais a gente talvez até o impossível para fazer essa corrente do bem, para que haja a transformação no mundo, para que a mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas e todas as pessoas possam fazer a mesma escolha do que fazemos hoje. A pergunta de Jesus feita a Pedro é uma pergunta que é feita a todos nós, a todo instante, se nós amamos o bastante. Porque se a gente ama por amor, a gente faz às vezes as coisas que até a gente não gostaria de fazer. Tomamos decisões, às vezes, contrárias àquilo que acreditamos por questão de pensar no outro. E nesse momento de coronavírus, nesse momento de dificuldade, é uma grande reflexão a questão do amor.
Enquanto uns pregam que a gente deveria seguir com a vida normal, nós somos convidados por pensar nos outros, por amar os outros, né? Nos colocar em resguardo, nos colocar em nossas casas, refletir sobre nossa família, sobre os nossos atos, simplesmente porque amamos as pessoas. Certamente alguém não vai ser do grupo de risco, certamente alguém vai ter uma saúde muito boa, mas vamos pensar um pouquinho mais nos outros nesse momento. Vamos pensar um pouco mais em nós, nos nossos irmãos, no seguimento desta doutrina e levarmos adiante a mensagem do Cristo. Amar o Mestre significa amar incondicionalmente, trabalhar pela própria reforma íntima, divulgar seus ensinamentos em atos e pensamentos, vivê-los na intimidade espiritual, é buscar perfeição intelectual, é trabalhar para ser um homem de bem, um bom espírita. Desta forma, divulgaremos a sua boa nova, teorizando e praticando como ele o fez. Muito obrigada pela oportunidade, fiquem bem. A paz a todos.